Olá pessoal, enquanto eu puder alertar vocês e vocês compartilharem essas informações com quem vocês puderem, com os seus familiares, com seus entes queridos, com seus amigos, porque o que está em curso aqui no Brasil é uma coisa muito séria, é uma lei que está nas mãos do Michel Temer em não vetar essa lei, porque a partir do momento que essa lei for vetada, o Brasil não vai ter mais paz. O mundo cristão, essa liberdade de expressão que a gente ainda tem, essa liberdade de expressão, de conviver com pessoas que são de diferentes religiões, né? Católicos convivem com protestantes, protestantes e católicos convivem com espíritas, umbandistas, enfim. Nós temos um respeito aqui com todas as religiões, inclusive das religiões que estão aqui da cultura islâmica há muito tempo no país. Só que quando essas pessoas vêm para o Brasil, né, ainda existe a lei brasileira que protege nós, os brasileiros, das culturas desses países. Por exemplo, se a cultura islâmica, que tem aí uma brincadeira, eu já vou mostrar para vocês aqui, que ela é popularmente conhecida como jogo do estupro, me perdoem, ela é popularmente conhecida como jogo do estupro. Se isso acontece aqui no Brasil, um cara que for pego fazendo isso, ou o grupo que for pego fazendo isso, ele vai ser preso, ele vai ser condenado. Diferentemente da cultura islâmica, lá nos países árabes e inclusive alguns da África, entre eles, isso é um jogo, isso é permitido. Vejam bem, pessoal, essa cultura de religião de guerra, essa cultura de religião, permite que homens sequestrem mulheres em público, um monte de homens, um bando de covardes, porque é isso que eles são, um bando de covardes. Eu queria ver se eles fizessem isso com a mãe deles, com as esposas deles, com as filhas deles, né? Pegassem elas e levassem para um lugar que foi... É exatamente essa imagem que você está vendo aqui. Pegassem essa mulher e fizessem o mesmo, estuprassem em grupo. Aqui no Brasil é preso. Aqui no Brasil é condenado. Em muitos países ocidentais ainda são presos. Mas parece que esta ideologia de cultura islâmica está sendo cada vez mais protegida pela mídia esquerdista, pela mídia comunista, está sendo protegida por redes sociais, porque você não pode mais falar a respeito disso, que o seu canal ele é desmonetizado, né? E ainda corre risco do seu vídeo ser excluído. Ou seja, nós estamos vendo que este mundo esquerdista está protegendo, está dando aval para a cultura islâmica para que ela cresça no mundo e com isso vai fazer, já está fazendo com que a paz no mundo acabe. A perseguição à paz do cristão, a perseguição à paz do judeu parece que realmente está com os fins, com os inícios, né, proféticos dos quais estão na Bíblia. Mas a Bíblia fala que nós cristãos não perderemos. Nós, junto com Cristo, vamos derrotar essa religião do anticristo. Que é exatamente isso que a Bíblia nos mostra. Que a verdadeira palavra de Deus nos mostra. Que no fim dos tempos, os cristãos seriam perseguidos, iriam matar os cristãos, só que junto com Jesus Cristo, junto com o Messias, nós iremos consumir a carne desta prostituta. Por que a Bíblia fala em prostituta? Quando ela fala em prostituta, ela se refere a uma religião que há muito tempo atrás fez a mesma coisa que a cultura islâmica está fazendo agora. Né? Então, se você é católico, me perdoe, mas a grande prostituta a qual a Bíblia se refere é a religião católica. Tá? Ela fez a mesma coisa que que a cultura islâmica está fazendo agora, perseguiu, matou, estuprou, fez tudo isso.
Tá? Só que agora, a religião, eu não digo a religião, porque tem muita gente boa dentro da Igreja Católica, tem muito católico bom, só que infelizmente a visão, né, que muita gente tem em relação a isso, não foi aberta ainda para os líderes, para os grandes líderes que vêm lá do Vaticano. E é exatamente nesse ponto que eu quero informar vocês que o Vaticano, ele está dando total aval, está dando total proteção para que esse comunismo, eu não sei se vocês viram o Papa Francisco levando uma estátua, né, como se fosse um presente para o presidente da Bolívia, o Evo Morales. E o que ele concedeu de presente para ele? O símbolo comunista, uma foice e um martelo. O comunismo que aconteceu na Rússia, a gente sabe que ele foi um grande perseguidor aos cristãos, assim como o nazismo foi um grande perseguidor aos judeus e aos cristãos. A Inquisição Papal foi a mesma coisa, foi um grande perseguidor das pessoas que realmente seguiam Jesus Cristo. E exatamente da mesma forma, a cultura islâmica está crescendo no mundo, perseguindo judeus e perseguindo cristãos, né? Aí vem aqueles políticos, inclusive aqui do Brasil, 55 senadores, incluindo a senadora Ana Amélia, que votou a favor dessa lei da migração, né? Aí você cai por terra porque você acaba percebendo que não existe pessoas, que não existe senadores que são realmente de direita, que está aí na cultura de preservar os valores cristãos, os valores que foram construídos aqui há muito tempo nesse Brasil, essa liberdade que nós temos de ir e vir. Então, essa lei que está prestes a ser votada pelo Michel Temer e que foi assinada por 55 senadores, e eu ainda não consegui descobrir o nome desses 55 senadores. Eu tenho 2 nomes aqui. Um deles é a senadora Ana Amélia, que muita gente acreditava que ela era de direita, né? E essa lei da migração está camuflada, segundo eles, como uma causa humanitária. Bom, se essa é a causa humanitária, eu vou deixar esse link aqui na descrição, inclusive para vocês, senhores senadores, inclusive para você, senadora Ana Amélia, para que você veja esse vídeo e o outro que eu vou deixar aqui também, tá? Onde mulheres não muçulmanas, mulheres que se vestem como a senhora, né, comumente, como roupa comum, que nem essa mulher aqui está vestida, né? Uma camisa e uma calça jeans, aparente uma calça jeans, um sapato, uma bota, não sei. Você sabe o que a cultura islâmica pensa dessa mulher? Que ela é uma infiel, que ela é do demônio, né? E como penalidade para o pecado dela, mais de 10 homens têm que violentá-la. Então, a senhora e todos vocês que defendem essa lei da migração estão defendendo que mulheres sejam estupradas pela cultura islâmica, por extremistas islâmicos que acreditam nessa baboseira, que acreditam em uma forma de crime, porque isso é crime. Só que nos países islâmicos isso é permitido. Então essa lei da migração que vocês votaram e que está prestes a ser sancionada pelo Michel Temer vai permitir que esse jogo que se chama Tarrahush vire moda aqui também no Brasil, né? Não é legal? Não é uma causa humanitária? Imagina a senhora Ana Amélia, a senhora, sua mãe, a sua filha, a sua neta, sendo pega por mais de 20 homens, por 200 homens, que nem o caso que aconteceu no Egito. Mais de 200 homens pegaram uma jornalista
e a consideraram como infiel porque ela não era muçulmana, e todos eles resolveram violentá-la como pecado, né? Então, como uma forma de punição, olha só que forma mais incrível para se punir uma infiel, principalmente uma mulher, é violentando. É isso que prega a cultura islâmica. É essa causa humanitária, uma das causas humanitárias que vocês estão defendendo, e que está dentro dessa lei de imigração, onde vocês protegem, onde quem terá mais direitos de proteção serão os imigrantes e não os brasileiros? Essa mulher aqui foi arrastada, por este bando de gente, bando de homens covardes, possuídos por literalmente demônios, porque não reconhecem uma mulher como humana, e sim como um objeto do homem, um patrimônio do homem. Foi arrastada para um lugar e lá foi violentada. Cadê os direitos humanos? Cadê os direitos dessas mulheres? Esses homens foram presos? Esses homens estão respondendo por crime de estupro? Não, porque é assim que é a lei da Sharia, né? É assim que é a lei da cultura islâmica. Permitir barbáries, inclusive com enforcamento de cristãos, porque cristãos não podem, nos seus países árabes e alguns africanos, não podem andar com a Bíblia na mão, pregar o evangelho. Eles são condenados à morte, são condenados ao enforcamento. É a mesma coisa que como se fosse um traficante levando cocaína, levando pedra para o filho de um muçulmano. É condenado à morte. Qual que é o crime por isso? Qual que é a xenofobia que nós cometemos para com os muçulmanos, se nós vemos que eles cometem atrocidades com pessoas não muçulmanas, com pessoas que não acreditam em sua fé religiosa? Quem na verdade comete o racismo? Quem na verdade comete os preconceitos? Mas parece que tudo isso, né, todas essas atrocidades, todos esses crimes estão sendo protegidos pelos governos. O governo da nova ordem mundial. Então você, cristão, entenda que você está sendo enganado pelo seu líder religioso e se acomodando, esperando simplesmente que Jesus volte e acabe com tudo isso. Mas a Bíblia, o Apocalipse, ele não fala sobre isso. Ele fala exatamente que os cristãos serão mortos e perseguidos, certo? Só que também fala que Jesus Cristo irá devorar a carne da prostituta. E como eu disse para vocês, devorar a carne da prostituta é devorar todos esses aliciamentos permitidos pela Igreja Católica, pelo Vaticano. Porque ele está lá na televisão mostrando que é contra, né? Falando umas baboseiras, falando umas asneiras, mas ele não incentiva nenhuma punição para esses crimes. Inclusive para com os crimes de estupro, para com os crimes de pedofilia, porque é assim que a cultura islâmica, né? A cultura islâmica permite que você, adulto, possa ter relações sexuais com meninas de 10 anos, 9 anos de idade. 6 anos de idade, você já pode ter uma menina para você. Você já é proprietário de uma criança. Para daqui 3, 4 anos, 10, 11 anos de idade, o adulto, o homem que se tornou proprietário dessa criança, possa ter relações sexuais. Então é essa causa humanitária que vocês, senadores, deputados, estão a favor? Parece que vocês são literalmente favoráveis a estes crimes. Crimes de estupro, crimes de pedofilia, crime contra os cristãos, porque eles não têm o mesmo respeito para com os cristãos. Vocês sabem disso. Não adianta vocês virem com essa cara de pau cheio de óleo de peroba falar que isso é somente uma causa humanitária, porque não é. Isso é uma causa do anticristo.
Isso sim é uma causa do anticristo. Isso sim é uma causa para defender crimes hediondos. Porque é isso que é, crimes hediondos. Agora eu quero que vocês acompanhem comigo aqui o nome desse jogo sujo praticado na cultura islâmica e em alguns países da África. E que para eles é normal. Violentar mulheres que não são da cultura islâmica, isso é normal. É uma prática, é um jogo. Um jogo maldito, um jogo de Satanás, literalmente de Satanás. Esse jogo é conhecido como Taharrush. Eu não sei se estou pronunciando correto, mas o nome é esse daí. Taharrush. É o nome de um jogo de origem árabe e do norte da África, onde um grupo de homens se aproveitam de grandes aglomerações para abusarem sexualmente das mulheres, que acabam por ser violentamente estupradas. Como eu mostrei aqui, ó. Tá? É só vocês olharem o vídeo, vocês vão ver uma grande aglomeração, nesse caso aqui também, tá? Uma grande aglomeração, escondendo, existe uma técnica para esconder o crime de estupro que esses covardes cometem com as mulheres. São todos coniventes, ou seja, se você é conivente com o que está acontecendo ali, você sabe que uma mulher está sendo violentada, você é criminoso, porque você sabe o que está acontecendo e você é conivente, você é cúmplice. Conhecido popularmente como jogo do estupro, principalmente nos países ocidentais, este ato de barbárie ficou mundialmente conhecido a partir de um trágico episódio na Primavera Árabe no Egito em 2013, quando um grupo de aproximadamente 200 homens violaram sexualmente uma jornalista holandesa. Cadê as pessoas que estão presas por causa disso? Vocês acreditam realmente que essas pessoas, que esses homens, que esses covardes, filhos dos demônios, estão presos? Então vocês, senadores, deputados federais e o presidente Michel Temer, se não vetar essa lei, isso é uma causa humanitária. Permitir que um desses jogos, uma dessas leis, uma dessas brincadeiras praticadas pela cultura islâmica seja introduzida aqui no Brasil. Com o apoio de vocês, com a conivência, com a total conivência de vocês. Isso que é o mais incrível. Acredita-se que o Taharrush seja uma prática comum em países e demais regiões onde a mulher não é vista como um ser humano, mas sim como uma propriedade dos homens. De acordo com essa cultura, os homens procuram como vítimas mulheres que são consideradas infiéis ou que não estão enquadradas nos costumes padrões dos muçulmanos, principalmente no que diz respeito ao vestuário. Ou seja, se uma mulher, como eu disse para vocês, não estiver vestida de burca, de véu, como manda a lei da Sharia, como manda a cultura islâmica, essa mulher será considerada uma infiel, uma impura. Então isso dá totais direitos. Olha só que absurdo, pessoal. Isso é inacreditável. Isso é inacreditável como os direitos humanos, a ONU permite que essa cultura faça isso com mulheres. Ela é considerada como uma infiel, então vai lá 200, 300, 50 homens, arrasta ela para um círculo e ela é violentada e estuprada. Como se fosse a coisa mais normal de uma cultura que se diz religiosa, de uma cultura que se diz pregar a Deus. Isso não é Deus, isso é literalmente o demônio, isso é literalmente Satanás agindo. É incrível, pessoal, isso é um absurdo. O Taharrush é praticado por muitos grupos extremistas, entre eles os terroristas do islamismo, que não consideram as mulheres não muçulmanas dignas de serem respeitadas como seres humanos. Então, mulher para eles não é ser humano, é um objeto, é uma propriedade do homem muçulmano.
O assédio sexual coletivo é definido pela Tarrahush, que significa literalmente perseguição coletiva, no idioma egípcio, é por norma praticado em locais com uma grande quantidade de pessoas, como festivais de música, manifestações públicas e etc. Os agressores formam um círculo, aquilo que eu falei para vocês, ao redor da vítima, impedindo que outras pessoas tentem ajudá-la. Outros homens formam um segundo círculo, onde assistem e se divertem com a cena. Já pensou que legal? Fazerem o mesmo com a filha deles? Com a mãe deles? Será que seria divertido fazer a mesma coisa? Não seria recíproco? E ainda querem nos acusar de serem xenofóbicos, de serem racistas, de serem preconceituosos. Realmente, pessoal, nós chegamos no fim dos tempos. Enquanto que um terceiro grupo, mais distante, tenta impedir e tirar a atenção das demais pessoas sobre o que está acontecendo, evitando que o ato seja atrapalhado. Devido ao elevado número de pessoas envolvidas no Tarrahush, a punição aos agressores é bastante difícil de ser totalmente cumprida. Aqui eu quero acrescentar uma coisa, que é o seguinte: ela não é totalmente ela não é difícil de ser cumprida. É que as autoridades não querem punir quem participa disso, certo? Porque a partir do momento que existem homens coniventes, sabendo que existem pessoas ali que está pronta para pegar uma mulher que seja infiel, que não seja da cultura muçulmana e ser estuprada, todos são criminosos. Todos têm que ser presos e permanecer para dar um bom exemplo, né, para quem tornar a praticar esses atos, ficar aí o resto da vida na cadeia. Prisão perpétua. Não é assim, não consegui identificar, né, tá difícil, foi difícil de identificar quem cometeu o crime contra a mulher, quem foram os homens, quantos foram, não interessa. Tá no meio, vai preso. Tá junto, vai preso. É simples assim. Então, pessoal, eu peço para que vocês urgentemente passem essas informações nas tuas igrejas, para a tua mãe, para a tua filha, para os teus filhos, para os teus netos, para quem você puder passar. E outra, nós precisamos ir para o Congresso, pressionar o Michel Temer e pressionar também os senadores e os deputados que votaram essa lei, porque isso não é uma causa humanitária, isso é uma causa de crime. É uma causa de crime que vocês políticos estão permitindo que entre aqui no país. Isso não é uma cultura sadia. Isso sim é uma cultura de guerra. É uma cultura de antipaz. É uma cultura contra as mulheres. É uma cultura contra as crianças. É uma perversão. São um bando de covardes. É isso que são. Fiquem com Deus, o verdadeiro Deus da liberdade de expressão, do verdadeiro amor, que prega o amor para com todas as religiões. Um grande abraço.